Olá, que bom que você acessou esse link. Você que faz parte do Espaço de Vida, seja muito bem-vindo. Você que faz parte da cidade de Jaguariúna, do Espaço de Vida, você que faz parte da cidade de Amparo, do nosso campo em Amparo, seja muito bem-vindo também. Você que talvez esteja visitando pela primeira vez esse link, segunda, terceira vez, ou já está fazendo parte desse momento que nós estamos vivendo com os nossos cultos online, seja muito bem-vindo também. Nós estamos aqui juntos, não de forma presencial, mas de forma real. E cremos que Deus está aqui, que Deus está neste lugar, que Deus está aí com você, habita dentro de nós, e nós estamos neste momento para cultuar o Senhor. Este momento é um momento onde a gente vai parar um pouco todas as coisas, então eu te convido a isso, para que você possa desligar um pouco do que está ao seu redor, poder se concentrar na palavra de Deus, se concentrar em canções que refletem sobre o amor e a graça de Deus. Hoje nós iniciamos uma nova série na nossa comunidade, uma nova série nessa comunidade virtual, chamada No Fim, o Início. A Bíblia está repleta de histórias que mostram o fim, parece o fim de algo, parece o fim de uma história, parece o fim no sentido ruim. E ali de repente nasce um recomeço, começa uma nova história, começa um início. E é isso que a gente vai estar conversando ao longo de alguns domingos. Para antes, eu queria convidar você para orar junto comigo nessa hora. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por nós sermos comunidade, por nós estarmos juntos, mesmo que distante, mesmo que de forma virtual, nós estamos juntos como comunidade, orando juntos pela mesma causa, estando juntos por um nome, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por essa pessoa que acessou esse link. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá neste dia. Independente do lugar que nós estamos, independente do momento, da hora e do dia, nós cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor habita dentro de nós. Recebe, Senhor, nossas canções, nossos louvores, cada letra, cada sentimento, cada coração prostrado diante do Senhor. E que a sua palavra, Deus, possa falar ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a sua voz. Muitos talvez acessaram esse link neste momento porque até então nem cria no Senhor, mas nesse momento está sedento de uma resposta diante do tempo que ela está vivendo. E que o Senhor possa ser essa resposta, Deus. Que o Senhor possa ser essa voz que acalma o coração, que traz alívio ao coração aflito. Obrigado, Jesus, pelo seu imensurável amor. Em teu nome que nós oramos e entregamos este momento a ti. Amém. É sobre isso que nós vamos cantar. Prosseguimos sempre em frente por causa da graça de Jesus. Juntos. Escuro caminho aqui, angústia e o sofrer ao meu lado. Fraco estou, o Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado. Me fazem quem sou. Deus vivo que nos encontra, tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente e em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que
não é nossa força que nos faz vencer, verdade que nos faz sonhar, depender da tua promessa que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra, tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Tu chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso, e ao único Deus que os guardará em Cristo Senhor para sempre. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Tu chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. É o caminho de Jesus que nos dá sentido, que dá sentido para os momentos difíceis que nós passamos como este. Senhor, nos encha com a sua palavra, nos encha com a sua esperança, com a fé. Nos ajude, ó Deus, para que não haja em nós temor diante do que está por vir. Nós lembramos, antes de tudo, ó Deus, que o Senhor está conosco. Sempre há de nos guardar em
Cristo Jesus.
firmes na promessa do Senhor que nós permanecemos. Nós temos, ao longo dessas semanas, lido alguns salmos de lamento. Textos bíblicos que revelam momentos onde o povo do Senhor, onde poetas, onde escritores lamentam pelo momento difícil que eles estão passando, da sua vida, do seu povo. E nós estamos num momento assim, um momento difícil, um momento onde a aflição bate ao coração, bate à porta e já talvez passa de semanas assim. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor que revela alguns sentimentos que talvez você esteja sentindo. Salmos capítulo 28, você pode acompanhar comigo. O texto diz: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, Ele os arrasará e jamais os deixará. Reergue-se, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. É importante dizer algo, esse texto revela o sentimento de um salmista olhando para seus inimigos. Mas quando a gente olha para aqueles homens maus e a gente olha para as nossas obras, nós não temos nada para oferecer também. Se olhar para o que nós temos, neste momento e em outros momentos, nós somos falhos e pecadores. Nós somos como aqueles homens que o salmista diz, que não merecem a misericórdia de Deus. Mas o salmista ora, e essa é a nossa oração: Senhor, cuida do seu povo, cuida de nós, tem misericórdia de nós. E é isso que eu queria clamar com você neste momento. Vamos orar juntos pelo momento que nós passamos difícil em relação à pandemia, ao coronavírus. Senhor, a gente entra em oração com o coração temeroso, cheio de aflição, de angústia, Pai. Porque, Senhor, além do medo que toma conta do nosso coração, além da angústia em relação a uma doença, nós temos a situação nossa econômica que cada vez mais está pior. E isso angustia os corações também, Pai. Nós temos pessoas que amamos e que de repente ficam doentes nesse meio, talvez nem pelo corona, mas por outras doenças. E isso angustia o nosso coração, porque às vezes nem ir visitar no hospital a gente pode. Há restrição para tantas coisas, a gente sente falta do abraço. A gente sente falta, se sente sozinho dentro de casa. Há tantos sentimentos, ó Deus, que tomam conta do nosso coração agora, que é infinito falar todos eles aqui. O que nós podemos, ó Deus, orar e dizer é confessar: Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Misericórdia daqueles que estão sofrendo, que estão com seus corações doídos, que não tem mais força para se erguer. Que alguns dias levanta da sua cama e a depressão bate a porta, porque não vê esperança. Misericórdia de nós, Senhor, para que possamos nos erguer e ter esperança como esse salmista ora. Misericórdia, Senhor, de nós, perdoa as nossas falhas, porque nós somos maus, a gente não tem nada para oferecer de bom, nossas obras são más.
A gente peca, a gente falha, a gente não faz a sua vontade, a gente não se achega diante de Ti. Nos perdoa, Deus, porque muitos de nós estão se achegando a Ti num momento de dificuldade. Enquanto tudo estava bem, estávamos longe. Mas nesse momento nós reconhecemos e declaramos e dizemos que nós precisamos do Senhor. Que só o Senhor Deus pode fazer um milagre em nossa vida, só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode nos dar paz, só o Senhor pode nos dar alívio. E é isso que eu peço, Pai. Como o salmista diz, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que pode cuidar da gente, que pode nos dar amparo, que pode nos dar direção a esse momento de dificuldade que nós passamos. Dê sabedoria aos nossos governantes, ó Deus, há tanta polarização, há tanta politicagem, há tanta coisa acontecendo e os nossos corações se dividem e a gente começa a dividir com as pessoas que nós amamos, enquanto nós precisamos estar juntos. Nos perdoa, Deus, a gente precisa. Coloque esse amor em nós, ó Pai, para que a gente possa olhar menos agora para os interesses políticos, menos para os interesses que nós podemos ter, para os interesses de outros, para que a gente possa ter, Senhor, o interesse que é primordial, que é vidas, que é corações que estão destruídos, que é famílias que estão divididas dentro de casa, e que não vem a hora disso acabar para se dividir. Cura essas famílias, Senhor, cura essas vidas. Abraça esses que se sentem só. Traga paz e alívio ao coração aflito. Aquele que perdeu um amigo, aquele que perdeu um familiar, aquele que está desesperado porque o seu parente não tem leito. Traga alívio e paz a esse coração, Pai. Em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor está conosco e que o Senhor vai ajudar a gente a passar por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês acessaram esse link, estão acompanhando com a gente esse momento, participando em sua casa, no seu ambiente familiar, também dessa esfera tão importante de adoração ao nosso Deus, que você pode desenvolver junto com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, irmãos, enfim, com as pessoas que estão com você na sua casa. A gente vai começar hoje a falar dessa série de mensagens no fim, o início. A gente vive um momento muito particular, muito diferente na nossa história, que talvez você nunca tenha vivido algo semelhante. Onde a gente olha para a nossa vida e a gente começa a perceber uma série de questões acontecendo que começam, de certa maneira, a trabalhar contra os planos, os sonhos, as metas que você traçou para a sua vida, para a sua família. Talvez você olhe para esse momento, não necessariamente para o Covid, para essa pandemia, mas para todas as consequências que a pandemia trouxe, e você olha para isso e diz assim, eu não consigo ver luz no fim do túnel, porque a minha empresa está quebrando. Eu não consigo ver luz no fim do túnel, porque o meu patrão já me chamou e já diminuiu 25%, 50%, 75% do meu rendimento para que a empresa não quebre, ou eu já fui até mandado embora. E talvez você olhe para todo esse cenário e você não veja saída. E você olhe
para a sua família que se aglomera no seu núcleo familiar, e você começa a perceber que o seu casamento ele era sustentado muito mais pela distância, pela ausência, do que pela presença. E agora que você está junto do seu cônjuge, você percebe que vocês têm inúmeros problemas e vocês não estão conseguindo resolvê-los. Você, com seus filhos, ou com seus pais, com seus irmãos, inúmeros fatores que fazem com que você não veja luz no fim do túnel nesse momento. Você fala assim, é o fim para mim. Eu não acredito mais na minha empresa, eu não acredito mais no meu trabalho, eu quero abandonar essa cidade, eu quero abandonar a minha família, o meu casamento, eu quero abandonar a faculdade, eu quero abandonar a comunidade cristã que eu frequento, eu quero abandonar a Deus, porque para mim acabou, nada mais faz sentido. Se Deus existe mesmo, se Deus é bom como a Bíblia diz que Ele é, por que Ele não toma uma providência? Por que Ele não faz algo para evitar tanto sofrimento, tantas mortes no mundo e no nosso país? Para conversar com a gente nessa série de mensagens, especificamente 2 autores estarão sendo citados com muita frequência. O primeiro deles é Jürgen Moltmann. Moltmann é um teólogo reformado alemão, hoje está com 94 anos, com idade bastante avançada, mas que tem uma colaboração enorme para a teologia, para o pensamento cristão. E ele diz o seguinte: desde o dilúvio até os horrores apocalípticos do anunciado fim dos tempos no Apocalipse de João, teologia bíblica é teologia da catástrofe. Teologia bíblica é teologia da catástrofe. O que Moltmann está falando? Parece um pouco pesado, parece um pouco demais, mas a verdade é que ele está dizendo que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está falando para a gente a respeito de inúmeras catástrofes, de dias difíceis. O ápice da Bíblia, o clímax da mensagem bíblica, que fala a respeito do Filho de Deus que entra na história e morre numa cruz, e é esmagado numa cruz, o clímax da história bíblica aponta para uma morte de cruz. A Bíblia toda fala de momentos muito difíceis que o povo de Deus passou, de catástrofes. Ainda, uma segunda pessoa que sempre ajudará a gente nessa série de mensagens, que é o irlandês C.S. Lewis, faleceu em 63, com 65 anos, um poeta, um romancista, escritor. Ele diz o seguinte: em certo sentido, o cristianismo cria, em vez de resolver, o problema do sofrimento. Olha isso, em vez de resolver, o cristianismo cria o problema do sofrimento. Por quê? Pois este não seria um problema se, aliado à nossa experiência diária neste mundo de dor, não tivéssemos recebido o que julgamos ser uma boa certeza de que a realidade última é justa e amorosa. O cristianismo, ele nos ensina, a mensagem bíblica, ela nos ensina de que existe algo justo, existe algo amoroso, existe uma paz, existe uma vida que eu almejo, que eu quero viver, e que quando eu estou vivendo situações como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, de limitações financeiras, profissionais, relacionais, eu olho para tudo isso e eu falo, isso aqui não está ok. Eu não me contento com isso. Por quê? Você que está assistindo essa mensagem, você que talvez já vive uma descrença de não acreditar mais na Bíblia ou de não acreditar mais em Deus, eu pergunto para você, por que que você olha para todo esse momento e você não acha normal? Por que que a gente olha para esse momento e simplesmente a gente não descansa? É assim mesmo. Não tem problema esses contágios, não tem problema a gente viver nesse contexto de limitações, de pandemia, de isolamento, não tem problema. Não é assim que acontece, não é verdade? A gente se revolta, a gente fica indignado, nós nos voltamos uns para os outros e queremos que isso acabe logo. Nós nos voltamos para Deus e pedimos para Deus, tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque o cristianismo, ele nos aponta para um fim justo, amoroso, pacífico. A sabedoria bíblica constantemente diz para mim e para você que nos momentos mais catastróficos, nos momentos mais difíceis da história do povo de Israel, nos momentos mais difíceis da história da igreja, aquilo que parecia ser o fim foi o início. Aquilo que parecia ser o fim, onde não havia mais esperança, onde só havia descrença, onde só havia frustração, decepções com a vida, com os outros, com Deus,
Aquilo que parecia ser o fim foi o início de uma nova vida, de um novo relacionamento com a sociedade, de um novo relacionamento com o Criador. A partir dessa ideia, desse novo começo, eu quero convidar você a pensar comigo nesta mensagem, a partir desse tema. A dor que devolve a vida. A sabedoria bíblica em momento nenhum prometeu para mim ou para você que nós estaríamos livres das dores, dos sofrimentos, das pandemias. A sabedoria bíblica nunca disse isso para a gente. Pelo contrário, ela sempre mostra do começo da sabedoria bíblica até o final de Gênesis a Apocalipse momentos de dificuldade, momentos de catástrofes. Só que é interessante que em todos esses momentos, grandes e terríveis dores têm a capacidade de devolver vida à humanidade. E nós estamos em um momento de crise, nós estamos vivendo um momento de dor, nós sim estamos vivendo momentos difíceis, isso é fato, nós não podemos negar isso. Mas o que a gente não pode negar também é que essa, a partir da sabedoria bíblica, é uma oportunidade para que nós tenhamos de volta sentido e significado para a nossa existência. Quando o povo de Deus, em diferentes momentos da história, viveu sofrimento, viveu angústia, viveu catástrofes, o povo de Deus se voltava para Deus em forma de lamento. O que era o lamento? A gente, já nessa liturgia, nós já tivemos um momento de lermos e meditarmos no Salmo 28, um salmo de lamento, onde o povo de Deus ele se voltava para Deus, não para reclamar, não para murmurar, mas para dizer para Deus que as coisas não estavam indo bem, mas que a confiança ainda existia. O lamento é a esperança. O lamento é a esperança debaixo dos mais altos níveis de tensão que os sofrimentos da vida podem gerar. Talvez você, enquanto assiste essa mensagem, você está pensando em abandonar a sua confiança, você está pensando em abandonar a sua vida, abandonar a sua história, de certa maneira, abandonando uma comunidade cristã, abandonando sua família, de repente desistindo da sua própria existência. Mas eu quero dizer para você, não abandone a confiança. Não abandone a confiança. O lamento diante de Deus é capaz de nos levar de um ambiente de dor para um desfrutar da vida intensamente, novamente. É importante que a gente compreenda que não foi esse momento de isolamento, não foi essa pandemia, o Covid-19, que trouxe os dias difíceis para mim e para a sua história. É muito comum agora a gente nomear para todo e qualquer problema que a gente venha a ter essa pandemia, esse isolamento, esse vírus. O problema do meu casamento é porque eu estou muito tempo em casa e então eu não consigo, não tenho paciência com a minha esposa, ela manda eu lavar a louça toda hora, o que é verdade, e aí eu não aguento mais fazer isso, e eu estou ajudando e fazendo e acontecendo com meus filhos, e é por isso, só por isso, que o nosso casamento não está indo bem. A minha empresa não está indo bem, afinal de contas, eu não consigo mais gerenciar as contas, os pagamentos, as entradas diminuíram, tudo. A empresa, a minha vida profissional, a minha vida sentimental, os meus relacionamentos, o meu relacionamento com Deus, tudo foi afetado, e a culpa de tudo isso é dessa pandemia. Mas a gente precisa ser honesto e reconhecer que a maioria das nossas dores, elas precedem esse momento de isolamento que a gente está vivendo. Ou seu casamento estava 100% antes dessa pandemia. O relacionamento com seus filhos, sua saúde financeira estava indo de vento em popa antes dessa pandemia. Isso é verdade? Eu acredito que não. Eu acredito que os problemas eles já existiam. E nós devemos pedir sabedoria para Deus nesse momento. Sabe para quê, meus irmãos, minhas irmãs? Eu queria convidar você a não orar para que Deus devolva a vida normal.
Eu sei que é muito comum a gente orar dessa maneira. Eu já orei várias vezes dessa maneira. Mas eu venho pedindo para Deus não me devolver aquela vida normal. Eu venho pedindo para Deus não me dar um recomeço, porque um recomeço parece que eu vou começar de novo daquela maneira que eu já comecei lá atrás. Não. Eu venho pedindo para Deus que Deus, a partir dessa dor, devolva a vida para mim, devolva a vida para você, e que nós tenhamos um início inimaginável, um início como nunca antes visto, um início completamente diferente, completamente outro na minha e na sua história. Eu quero convidar você, a partir dessa mensagem, a não se contentar com recomeços pobres. Não se contente quando esse isolamento acabar, quando a pandemia passar, se Deus quiser passar o mais breve possível, mas não se contente com voltar ao normal, porque voltar ao normal é muito pobre. É muito pobre. Para pensarmos a respeito disso, à luz da sabedoria bíblica, eu quero convidar você a olhar comigo para uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Gênesis 6 a 9 contam para a gente a respeito de uma história difícil de acreditar até. Fala a respeito do dilúvio, a respeito de Noé, a respeito de tempestades e chuvas, enchentes grandiosas, que quase destruíram a humanidade naquele momento. E a gente vai passar um pouquinho sobre essa história. Não vou falar sobre toda a história, mas a gente vai refletir a respeito de como a gente pode encontrar no fim o início e vida a partir da dor, vida a partir do sofrimento e da angústia. Eu não sei como você enxerga esse texto, se você acredita que de fato o dilúvio aconteceu, se você não é cristão, se você não é um leitor assíduo da Bíblia e nem acredita muito nessa história, fato é que esse texto tem uma mensagem para mim e para você de vida, enquanto você assiste esse vídeo, assiste essa mensagem. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto está contido nos versículos 11 a 13 do capítulo 6, onde ali a gente aprende uma coisa, que o dilúvio, ele é uma catástrofe gigantesca que acontece naquele momento histórico da humanidade. Agora, eu faço uma pergunta para você. Será que o dilúvio foi uma catástrofe sem precedentes? Será que houve alguma catástrofe semelhante antes do dilúvio? Se você olhar para a sabedoria bíblica, uma catástrofe natural você não vai encontrar antes de Gênesis 6. Você vai encontrar incidentes isolados, como o assassinato de Abel por seu irmão Caim, mas você não vai encontrar grandes catástrofes que alcançassem um grande número de pessoas, como foi o dilúvio. Pelo menos era o que todos pensavam na época, provavelmente. Quando você olha para a história do dilúvio, você vai perceber que Deus começa a falar com Noé, e Noé começa a tentar avisar as pessoas, e ninguém acredita em Noé, e Noé ele constrói uma arca conforme o texto de Gênesis 6, 7, 8, 9 vai dizer para a gente, e Noé constrói essa arca, e ele e sua família entram, e são salvos com os animais, com os casais de animais, conforme Deus lhe orientara antes. Mas seja a família de Noé, seja outras pessoas que não entraram na arca, com certeza, quando eles estavam vivenciando aquele dilúvio, com certeza eles pensaram, nunca aconteceu algo assim aqui. Nunca aconteceu algo assim com a gente antes. Nossa, a gente nunca viu uma chuva tão grande assim, uma chuva que inundasse todas as coisas, todas as colinas, as montanhas. A gente nunca viu uma chuva dessa maneira. Talvez você olhe para esse momento de pandemia e diga, eu nunca vi algo assim. Eu já vi momentos onde houve um convite, uma certa orientação dos órgãos de saúde para que a gente não saísse de casa, mas nesse nível eu nunca vi tantos números de pessoas morrendo e nós não termos nem mesmo a expectativa de uma cura, de uma vacina. A gente tem algumas conversas aqui, acolá, mas nada muito concreto, a gente nunca viveu algo assim. Talvez você
Pense comigo, enquanto você está assistindo essa mensagem, nas dificuldades que você está enfrentando na sua empresa, no seu trabalho, com o seu casamento, em todos os setores da sua história, e você pense assim: nunca vivemos uma catástrofe assim. Talvez você pense dessa maneira. O texto de Gênesis 6, 11 a 13 diz o seguinte: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. O texto, nos versículos 11 a 13, fala para a gente de uma corrupção que aconteceu aos olhos de Deus. A terra estava cheia de violência, a terra se corrompeu e a humanidade havia se corrompido, corrompeu a sua conduta. É interessante que o texto deixa claro que o pecado não são pecados individuais, não é o pecado de A, B ou C, de fulano, ciclano, beltrano, não, é um pecado estrutural que havia tomado conta da humanidade naquele momento. Hoje, quando a gente fala de Covid-19, quando a gente fala das coisas que estão acontecendo com a gente, isolamento, implicações na economia, nos relacionamentos, na vida, nós culpamos tudo isso pelo insucesso do nosso 2020. 2020 nem bem começou, já acabou. Não é isso que a gente diz? 2020 nem bem começou e já está fadado ao fracasso. Mas assim como aconteceu em Gênesis, há uma catástrofe que precede o dilúvio. Hoje, nós temos que concluir que existe uma catástrofe que precede a pandemia, que precede o isolamento, que precede a crise econômica, a crise política do nosso país. Existe uma catástrofe que precede essas catástrofes que a gente vê na mídia, conversando por aí com os amigos, com as pessoas que nos rodeiam. Existe uma catástrofe. Naquele momento, eles concluem: existe sim uma catástrofe anterior ao dilúvio. Por quê? Porque o texto vai dizer para a gente, no versículo 3 e 4, o seguinte: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Qual é a catástrofe que acontece antes do dilúvio, aqui no texto bíblico? A catástrofe que acontece, segundo o relato de Gênesis, capítulo 6, versículos 3 e 4. A perversidade do homem. Naqueles tempos havia nefilins. O que é nefilins? A palavra nefilins, ela se refere a possíveis pessoas que existiram naquela época. E existem várias teses, várias correntes de pensamento que dizem que esses nefilins eram filhos dos deuses, que eram gigantes, que eram diferentes, assim, assado. Mas uma maneira interessante da gente entender esse texto é que quem eram os filhos de Deus no contexto da antiguidade? Na antiguidade, um faraó do Egito, ele era considerado o filho de Deus. Naquele contexto, os dominadores sírios, os imperadores chineses, os grandes reis persas, eles eram considerados os filhos dos céus, os filhos de Deus ou filhos dos deuses. Assim, quando o narrador está dizendo para a gente que nefilins possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, o que o texto está dizendo para a gente é que gente poderosa, filhos de gente poderosa, faraós, dominadores sírios, imperadores chineses, grandes reis persas, pessoas que faziam parte de grandes impérios vieram e começaram a tomar para si pessoas, mulheres, e houve aqui o que a gente pode chamar de uma grande desigualdade, de uma grande opressão do forte
para com o fraco, do mais rico em desfavor do mais pobre, daquele que é mais abastado em desfavor daquele que não tem nada. Esse texto, ele me lembra da origem da violência que provoca ruína em toda a terra. Eu quero desafiar você que está assistindo essa mensagem. Algum tempo atrás, eu pensando na minha vida, pensando no meu ministério, e indo para lá e para cá, trabalhando, aconselhando pessoas, preparando mensagens, e eu comecei a pensar, quem se importa na verdade com isso? Quem se importa? Porque as pessoas estão comprando, estão indo, estão vindo, muitas pessoas não acreditam em Deus, não frequentam comunidades cristãs, e tem uma vida relativamente boa com sua família, com sua esposa, esposo, filhos, são pessoas relativamente honestas, são pessoas que tentam construir a vida por um caminho de integridade e honestidade. E quando as coisas vão bem, nós somos obrigados a olhar para essas pessoas e perceber que, de fato, a vida delas vai muito bem. E assim como o Salmo de Asaf, Salmo 73, nós olhamos para essas pessoas e perguntamos, o que está acontecendo? Qual a diferença de servir a Deus e não servir a Deus? Mas é interessante que em momentos de crise, em momentos de dor, em momentos onde a história caminha para um fim, a gente não vê esperança no fim do túnel, momentos onde os nefilins, onde os filhos de Deus possuem as filhas dos homens, ou seja, em momentos onde há tanta desigualdade social, a gente para um pouco e a gente é obrigado a pensar. Nós vivemos num contexto de inúmeras pandemias. O coronavírus é uma delas. Agora, por que a gente nunca parou para falar sobre isso? Sabe por quê? Porque as outras pandemias não tinham chegado na minha e na sua casa. Porque as outras pandemias não tinham nos obrigado a fechar as portas das nossas igrejas. As outras pandemias não tinham atingido o nosso bolso. As outras pandemias atingiram a vida do vizinho, daquelas pessoas mais marginalizadas, de repente, que você conhece, de outras cidades, de outras regiões do país. Mas como essas pandemias não tinham chegado até nós, nós não nos importávamos. Talvez fosse esse o contexto também de Gênesis 6. Talvez muita gente boa, muita gente honesta, que queria apenas viver, construir sua família, criar os seus filhos, muita gente assim simplesmente se tornou insensível quando os nefilins, quando os filhos de Deus vinham e possuíam as filhas dos homens. Essa expressão, ela não olhe para ela como algo literal, mas olhe para ela como a opressão do forte para com o mais fraco. Gente morrendo, sem ter recursos, sem ter alimento, sem ter saúde, sem ter acesso a hospitais, sem ter acesso à cultura, sem ter acesso à educação. Gente morrendo por não ter acesso a algum. E quando isso acontece, Deus reage. Deus reagiu assim em Gênesis 6. Por isso que eu acho que a nossa oração hoje não deve ser Deus me dá um recomeço, eu quero voltar, me devolve a vida normal. Não, a nossa oração tem que ser Deus, nada do que passou a gente quer repetir, nós precisamos acordar, nós precisamos de sensibilidade para perceber, discernir os problemas e reagir a eles. Não com indiferença, não com insensibilidade. O verso 5 diz para a gente, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Martinho Lutero, reformador do século XVI, vai dizer a respeito desse versículo que toda a carne havia destruído o seu próprio caminho sobre a terra. Toda a carne havia destruído o seu próprio caminho sobre a terra. Sabe o que eu percebo aqui? A maior catástrofe de Gênesis 6 não é o dilúvio. Eu tenho um filho de quase 5 anos, o Isaac, e as primeiras histórias que a gente contou para ele da Bíblia, com certeza, uma das primeiras foi a história do dilúvio. E essa história, ela alcança a imaginação de uma criança, e essa criança, ela consegue viajar, e é um momento muito especial. E é interessante que a gente olha para o dilúvio como o dilúvio sendo
a grande catástrofe nessa história, mas não. A grande catástrofe nessa história foi a perversidade do homem. Foi a perversidade do ser humano, foi a perversidade da humanidade aumentando sobre a terra e os pensamentos dessa humanidade sempre inclinados para o mal. E eu quero que você, assim como eu, neste momento, enquanto a gente reflete a partir desse texto bíblico, que você peça misericórdia para Deus. Nós não podemos mais continuar vivendo como a gente está vivendo. Nós não podemos mais, seja como indivíduos, seja como comunidade cristã, nós temos que reagir, não porque o coronavírus está aí, porque a pandemia está aí, mas após essa pandemia, nós precisamos reagir enquanto humanidade. Nós estamos correndo para lá e para cá, para ganhar dinheiro, para crescer profissionalmente, nós estamos correndo, e as pessoas estão morrendo do nosso lado e nós não nos importamos, sabe por quê? Porque o homem está perverso, tanto quanto em Gênesis 6. Tanto quanto em Gênesis 6. Nós não nos importamos mais. Pessoas estão morrendo de fome. Você liga o jornal e você vê uma notícia a respeito de centenas de pessoas que estão morrendo de fome no sertão do nosso país, em determinada região onde houve uma inundação, muitas pessoas desabrigadas. Você olha, desliga a sua televisão e muda para o Netflix, vai assistir um seriado, afinal de contas você não tem nada a ver com isso. E eu e você agimos exatamente como pessoas que não acreditam em Deus, que não têm temor algum do Senhor. E quando isso acontece, o Senhor vê a perversidade do meu e do seu coração. E parece que não tem um início mesmo, parece que é o fim. É interessante que nesses sistemas de dominação, do mais forte para com o mais fraco, reina a morte, reina a opressão, e não é, mais uma vez dizendo, não é um pecado individual, mas é uma estrutura pecaminosa. É uma estrutura que desprestigia o mais fraco, o mais pobre, o marginalizado. Pastor João Leonel, uma pessoa que me influenciou muito no seminário e continua me influenciando, em seu livro Perguntas Sem Respostas a respeito da história de Jó, ele diz o seguinte: o pecado estrutural desorganiza o universo. As relações entre os seres humanos e a criação, entre os próprios seres humanos e destes para com Deus. O pecado estrutural, ele desorganiza completamente a nossa vida. E o pecado estrutural de Gênesis 6 é muito semelhante ao pecado estrutural que a gente vive hoje, em 2020, com essa globalização, com esse consumismo desenfreado. É o pecado do eu quero mais, não interessa em quem eu precise pisar. E esse pecado faz com que Deus olhe dos céus para a gente, para a humanidade, e Ele perceba a sua criação sofrendo, a sua criação perecendo, porque uns têm muito e outros têm pouco. Porque uns têm acesso a todas as coisas e outros muitos aqui têm acesso a quase nada. Hoje, nós temos a oportunidade de pedirmos para Deus que Ele nos devolva, a partir da dor, a vida. E devolver a vida significa devolver a sensibilidade. A sensibilidade. Neste momento, você pode estar recebendo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, inúmeras campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, para distribuição para aquelas pessoas que mais precisam neste momento da história. Nós, em nossa comunidade, temos um projeto onde nós estamos fazendo esse tipo de ação. Mas é interessante que a gente precisa tomar um golpe duro da vida, para que nós venhamos a reagir com sensibilidade. É interessante que essa deveria ser a nossa essência. Existe uma catástrofe muito pior do que o coronavírus, existe um dilúvio muito pior do que o dilúvio de águas, existe uma tragédia muito mais profunda do que simplesmente os hospitais estarem lotados.
A tragédia é que eu e você nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos insensíveis. E quando nós nos tornamos insensíveis, as pessoas sofrem. O mundo sofre. O mundo perece. Nós vivemos constantemente uma realidade de pandemias da alma. Mas graças a Deus pelos dias de crise, seja pelo dilúvio, seja pelo Covid-19, eles servem para isso, para nos lembrar que nós precisamos desesperadamente de Deus. Não para ficar rico, não para a gente ter saúde para sempre, não para que nossos filhos tenham o melhor dessa terra, não. Mas Deus nos lembra de que toda a vida acontece e faz sentido quando nós estamos conectados a Ele, para que nós possamos sentir, nos importar e sermos sensíveis, assim como o nosso Pai. Assim como o nosso Pai. Talvez você pergunte, mas por que isso acontece, Carlos? Por que é assim? Por que Deus permite que isso aconteça? Se Deus é amor de fato, como a Bíblia diz, por que Ele simplesmente não evitou que isso acontecesse? Porque Deus nos deu o direito de escolher. E a palavra de Deus diz um pouquinho antes de Gênesis 6, em Gênesis 3, que eu e você optamos. E nós não optamos apenas uma vez, nós optamos diariamente por sermos independentes, por sermos autônomos. Nós optamos por sermos perversos, a corrermos atrás do lucro, do dinheiro, do status. E quando isso acontece, esse pecado estrutural, que não é só meu, é de toda a nossa sociedade, ele desorganiza o universo. Mas Deus sempre age na direção da sua criação, glória a Deus por isso. Deus sempre age na direção da sua criação. Guarde isso, o amor sempre intervém. O amor sempre intervém. A mesma criação que na narrativa da criação, Gênesis 1 e 2, Deus diz que ela ficou muito boa, depois Deus diz que ela é má. Deus diz que ela é má, só que Deus ele vem na direção dessa criação para redimi-la. Algo que parece simplesmente juízo, que parece simplesmente punição da parte de Deus, é muito mais graça, é muito mais amor do que qualquer outra coisa. E quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a nossa história, talvez você olhe para essa pandemia e pense em juízo, pense em Deus pesando a mão. Eu queria que você olhasse muito mais como graça, como amor da parte de Deus para com seus filhos, para comigo, para com você e mais, para com aqueles filhos que ainda não vieram para casa, para com aqueles filhos que ainda estão distantes, chorando, sofrendo, passando fome, sede, frio. Versículos 6 e 7. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Gente, essa afirmação é muito forte. Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso cortou-lhe o coração. A teologia vai chamar isso de a dor de Deus. Quando Deus vê que a humanidade está sofrendo, quando Ele olha e percebe que pessoas estão morrendo de fome, quando Ele percebe que enquanto poucos têm muito e muitos têm pouco, isso pesa, isso dói no coração de Deus. E quando Deus tem o seu coração afetado pelo sofrimento do ser humano, toda a humanidade vai saber disso. Toda a humanidade vai saber disso. E é isso que está acontecendo aqui em Gênesis. E será que é algo muito diferente que está acontecendo nos nossos dias? Nós precisamos, ou foi necessário, que o mundo parasse, literalmente parasse, que a economia fosse completamente afetada, que os nossos trabalhos fossem completamente afetados, que as nossas famílias mudassem o seu ritmo. A gente precisou que isso acontecesse para a gente
acordar. O que está acontecendo? O que a gente está fazendo na nossa vida? Nós não estamos simplesmente nascendo, crescendo, morrendo e esse ciclo se replicando. Não é apenas isso, porque existe um ser que nos criou maior do que tudo isso e que nos governa, que governa a história. E em momentos de crise, em momentos de dor, nós somos forçosamente lembrados disso. Forçosamente lembrados disso. Mas é interessante que mesmo em dias difíceis como esse, quando Deus vem na nossa direção, seja no texto quanto ao dilúvio, seja hoje, mesmo em dias difíceis, a gente percebe a graça de Deus mesmo assim. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. É interessante que Deus, em meio àquela humanidade pervertida, aqueles homens e mulheres que estavam completamente distantes de Deus, insensíveis para com o Criador, Deus mostrou benevolência a Noé. E o texto diz que ele era um homem justo. Quando a expressão aqui fala justo, gente, não está falando que ele era perfeito, que ele era sem pecado. Pelo contrário, se você continuar lendo a história, você vai perceber alguns erros de Noé logo na sequência do relato do dilúvio. Mas quando o texto está dizendo para a gente que ele era um homem justo, a palavra justo aqui significa que ele era um homem coerente. Significa que ele era um homem que não tinha do que se envergonhar diante de Deus. Mesmo pecador, mesmo falho, ele era um homem temente a Deus e justo. Deus olhava para ele e percebia coerência nas suas atitudes a partir daquilo que ele já sabia. E hoje, mesmo em momentos tão difíceis como nós estamos vivendo, talvez você hoje seja o momento de você olhar para a sua vida e perceber que mesmo nesses momentos, Deus tem sido gracioso. Mesmo nos dias onde você tem de repente um motivo pelo qual você ora diariamente e você não vê respostas e as coisas estão indo de mal a pior na sua casa, mas mesmo assim você consegue olhar por um outro ângulo a graça de Deus. Mesmo quando a sua despensa está vazia e você começa a ficar nervosa porque as coisas não estão melhorando e você não sabe o que fazer, de repente toca o telefone, chega uma ajuda de quem você não esperava. Você vê a graça de Deus, a você Deus mostra benevolência. Por quê? Porque Deus é assim. O Criador, o nosso Pai, é gracioso, amoroso, benevolente. Ninguém supera a Deus em dar, em entregar, em presentear, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de coronavírus. Quando eu olho para esse texto, às vezes eu me pergunto, será que Deus deveria livrar a igreja, os discípulos e as discípulas de Jesus do sofrimento? Será? Talvez você já se perguntou, por que Deus não livra a igreja? Afinal de contas, a igreja é santa, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Por que a igreja está passando por isso? Mas é interessante que Deus não livra Noé do sofrimento. Deus livra Noé no sofrimento. Deus dá vida a Noé e à família de Noé e aos animais que Noé separou. Mas ele faz isso a partir de um momento dificílimo, de dor e angústia. O texto continua e existe um momento onde a gente percebe no fim, quando as esperanças parecem estar acabando, a gente percebe o início. No versículo 5, o texto diz que Deus viu a perversidade do homem, mas quando Deus vê, quando o Criador vê, Ele não apenas vê, Ele age nessa direção. Por quê? C.S. Lewis vai dizer que nós somos, não metafórica, ou seja, não apenas figura de linguagem, nós somos verdadeiramente uma obra de arte divina. Algo que Deus está criando e, portanto, algo com que Ele não haverá de se satisfazer até que esse algo apresente determinado caráter. Deus não se satisfaz até que eu e você sejamos sensíveis
ao sofrimento da humanidade. Deus não se satisfaz até que eu e você sejamos nova criação, sejamos diferentes e passemos a amar uns aos outros como Ele nos amou. Deus não se satisfaz e vai ter dilúvio, vai ter N catástrofes em nossa história e tudo isso vai nos ensinar, vai nos apontar, vai nos conduzir para um momento onde o Senhor olhará para a gente e dirá: agora sim, ele tem o caráter que eu queria que ela tivesse. Enquanto isso, ele não se satisfará. E a má notícia é que aprender, criar um caráter como o caráter de Deus, do nosso Pai, isso não vem a partir de um curso que você compra e faz pela internet. Isso não vem a partir de um culto que você vai uma vez ou outra e então você aprende a ter um caráter como o caráter de Jesus. O caráter de Jesus é moldado na gente a partir de uma ferramenta chamada cruz. E essa ferramenta, quando nos esculpe, à medida que esculpe o nosso caráter, ela nos machuca, ela nos ofende, ela nos derruba. Ela faz parecer que a nossa vida chegou ao fim, para que, surpreendentemente, ela traga o início, o verdadeiro, inigualável, incomparável início. No capítulo 8, verso 1, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então Deus já mandou o dilúvio já matou todas as pessoas que estavam naquele contexto. Só se salvaram Noé e sua família e os animais que Noé tinha separado. Eu não vou gastar tempo com isso, mas eu quero destacar que no versículo 1 o texto diz que Deus se lembra de Noé. É a primeira vez que o texto diz que Deus se lembra de Noé. E no capítulo 8 ainda, versículo 20 e 21, o texto diz que depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Olha o que está acontecendo. Deus ele admite que o coração do ser humano é inclinado para o mal, mas ele diz que ele nunca mais amaldiçoará a terra por causa do homem. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. No versículo 1, nos versículos 20 e 21, nós aprendemos que, seja porque Deus, ele, sem motivo nenhum, ele se lembra de mim, ou no segundo caso, versículos 20 e 21, Deus se lembra porque nós obedecemos. Noé aqui, ele ofereceu um sacrifício, isso foi agradável a Deus, seja porque Deus vem na nossa direção, seja porque nós obedecemos a Deus, Deus nunca nos desampara. Eu quero dizer para você que, eu não sei como você se encontra nesse momento, o seu nível de esperança, como ele está, o que eu quero dizer é que você não está sozinho, você não está sozinha, que no fim, você verá o início de um novo tempo, de uma nova realidade para a sua vida, para a vida da sua família. No coração de Deus, sua fidelidade para com o seu desígnio criador vence claramente seu arrependimento de ter criado esses perversos e violentos seres humanos. É interessante que o texto vai dizer para a gente, você pode meditar na sua casa, Gênesis 6 a 9, você vai perceber que Deus, em um momento, ele quer destruir toda a humanidade. E ele diz isso. Mas é interessante que o desígnio, a fidelidade do Deus Criador claramente vence. Porque o nosso Deus, ele é amor, gracioso, que cuida de nós e que quer que nós nos importemos uns com os outros, muito além das nossas fronteiras de conforto. Deus permanece fiel à sua criação, mesmo quando suas criaturas fazem tudo para a ruína própria e do mundo. Hoje, não poucas vezes,
a gente diz assim, bom, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas assim como aconteceu depois do dilúvio, nós precisamos entender que nós não podemos mais viver como a gente vivia antes. Nós não podemos mais ter a mesma maneira de pensar a vida como a gente tinha antes. Esse momento histórico tem que fazer com que uma dor tão ímpar, tão diferente, gere algo tão único em nossos corações que seja capaz de, a partir da vida de Deus, de Jesus, nos dar vida para nos importarmos uns com os outros, para que a insensibilidade do nosso coração não ofenda mais a Deus, e para que Deus não tenha o seu coração mais ofendido, pesado, porque quando isso acontece, nós somos diretamente afetados. É isso que a sabedoria bíblica nos ensina. Eu queria destacar com vocês 3 coisas aqui para encerrar. Primeiro, Jesus compreende nossas dores e sofrimentos. Jesus compreende as suas dores e sofrimentos. Por que eu estou dizendo isso? O autor que eu citei primeiro, Jürgen Moltmann, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, e em 1945 ele morava numa cidade alemã chamada Hamburgo, e a Força Aérea Inglesa estava bombardeando aquela cidade, aproximadamente 40 mil pessoas morreram em algumas noites, e ele sobreviveu inexplicavelmente. E quando ele sobreviveu, ele não tinha adesão alguma, ele não tinha simpatia alguma ao cristianismo, à religião, à teologia. Ele começou a questionar a Deus: por que meus amigos morreram, por que muitos familiares meus morreram e por que eu não morri? Ele contava com 17 anos à época. E Moltmann começa a questionar, e pouco tempo depois ele é preso em um campo de concentração. E ele fica de lá de 1945 a 1948. E nesse período um capelão chega até ele e lhe presenteia com uma Bíblia, lhe dá uma Bíblia. Ele olha para aquilo, ele não tinha muita afinidade com a Bíblia, mas ele aceita o presente e ele começa a ler. E ele começa a ler e a leitura não lhe parece interessante, ele não acha aquilo não chama muita atenção dele, até que ele chega no Salmo 39, um salmo de lamento, e naquele salmo algo começa a acontecer na vida dele. E ele continua a leitura, ele pula para o Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos ele vai lendo, e quando ele chega no final do Evangelho de Marcos, quando ele chega no capítulo 15, verso 34, quando ele encontra a expressão, meu Deus, por que me abandonaste? A expressão de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado, citando o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Moltmann conta que teve uma profunda impressão. Esse é o único que pode me entender. Este é o único que pode entender o meu sofrimento. Jesus compreende as suas dores e os seus sofrimentos. As suas dores não curadas, as suas dores emocionais, toda a sua trajetória até aqui, onde você não vê luz no fim do túnel, quando você diz, bom, a minha vida está acabando e vai acabar mesmo, é o fim. Jesus compreende todas as suas dores e sofrimento. Moltmann teve um encontro com Jesus em um campo de concentração, e dali em diante ele se tornou um dos maiores teólogos, conhecido, reconhecido por desenvolver a teologia da esperança. Olha que coisa linda pela qual a gente ser reconhecido. Moltmann, aquele que produziu os livros que tratavam sobre a teologia da esperança, porque ele entendeu na vida dele, na alma ferida, que Jesus compreendia as suas dores e sofrimentos. Ainda, eu queria que você guardasse que o início acontece em nossa família. O fim, ele acontece em inúmeros lugares. O teu fim pode ser por causa de uma falência financeira, de um problema que você teve na sua empresa, de um divórcio, segundo, terceiro casamentos frustrados. O seu fim pode ser um filho que lhe dá dor de cabeça, um pai que não lhe entende, N fatores, mas o início acontece em família. O texto diz para a gente que Noé, ele não é salvo isoladamente, mas o verso 9 fala para a gente das gerações de Noé. O Antigo Testamento, no hebraico, existe uma palavra chamada Toledot.
que diz respeito às gerações, e quando essa palavra é citada, significa que Deus está fazendo algo não apenas na vida de um indivíduo, mas na vida de gerações. Você, nos últimos dias, nas últimas semanas, talvez meses, você está gastando muito mais horas com a sua família, não é verdade? Talvez para você, inicialmente, isso pareceu ser um fardo, isso pareceu ser um problema, mas eu quero dizer para você que esse é o início, para que Deus transforme o seu coração, para que você volte a ser sensível. O início acontece em família. Noé, o início da história de Noé não acontece dentro da empresa, não acontece com vários profetas. Então apareceram 3 profetas vindos de outra região e tudo começou e tudo se fez novo. Não, o início na vida de Noé acontece em família, com a esposa, com o filho e a nora e o netinho, em família. E 3, o início devolve a sensibilidade para amarmos de verdade. Eu queria que a partir dessa série de mensagens, nós fôssemos confrontados pela palavra, de que a insensibilidade, ela traz consequências duríssimas. Parece que nós nos tornamos tão duros que parece que a gente acredita que os nossos pecados não têm consequências mais. A gente pode ser tão duro quanto a gente quiser, que não tem problema, é o meu jeito, Deus me fez assim. Eu ganho dinheiro, eu invisto em casa só, eu cuido dos meus, e eu vou na igreja de vez em quando, ajudo com uma coisa ou outra, mas a minha vida é nessa direção, não mexa comigo que eu não mexo com ninguém. Isso tem a ver com você, tem a ver comigo, mas não tem nada a ver com a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica me convida a ser sensível. E quando eu sou sensível, quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu vejo um nefilim, um filho de faraó, um filho de um imperador, lá não sei de onde, oprimindo alguém que é fraco, que não tem história, que não tem família, que não tem alguém por ele, isso dói no meu coração e faz com que eu vá na direção dessa pessoa. E a palavra de Deus diz que quando eu vou na direção dessa pessoa, não sou eu que vou, é Jesus que vai. É Jesus que estende a mão, é Jesus que dá um abraço, é Jesus que cuida, são as palavras dele de vida eterna que vão fazer sentido para aquelas pessoas, não as minhas. Mas para isso eu preciso ser sensível às dores das pessoas que me cercam. E o Covid-19, dentre inúmeras coisas, está me lembrando diariamente que nós nos tornamos discípulos e discípulas de Jesus insensíveis. E nós precisamos encontrar esse início em família para voltarmos a amar de verdade quem precisa, quem necessita de amor e de esperança. A palavra de Deus diz para a gente que Deus ele entra na história e Ele não nos abandona na nossa miséria, Ele nunca faz isso. Eu quero que você aquiete seu coração neste momento, enquanto a gente conclui, mas eu quero que você tenha convicção de que na sua miséria, na sua insensibilidade, se você é como eu, tão pecador e falho como eu, você sabe o quanto você é insensível para com as dores das pessoas. Se isso é verdade na sua história, assim como é na minha, a boa notícia é que nós não estamos sós. Jesus nos compreende. As dores que nós sentimos, as dores que a gente não sente mais, Jesus levou tudo na cruz. Não somente para nos dar vida, mas para que a vida estivesse em nós e pudesse ser compartilhada com quem está com fome, com sede. Às vezes é fome de alimento mesmo, de arroz e feijão. Às vezes é fome de um abraço. Às vezes é fome de uma ligação. Às vezes é fome de ouvir. A pessoa quer ser ouvida e nós precisamos gastar 30 minutos ouvindo o que essa pessoa tem a dizer. Fato é que Jesus repartiu a vida dele para que essa vida estivesse em nós, não para que estivesse retesada em nós, arquivada em nós, mas para que fosse distribuída a partir de nós. Nesse sentido, para a gente refletir e praticar, eu quero convidar você, primeiro,
A maior catástrofe da sua história, lembre-se disso, é quando você vive distante do seu Criador e se torna uma pessoa insensível. A maior catástrofe da sua história não é o Covid-19, não é o fato de você ter sido mandado embora da sua empresa onde você trabalhava. A maior catástrofe da sua história não é o seu salário ter sido reduzido em alguma porcentagem. A maior catástrofe que você poderia viver na sua história é você viver distante do seu Criador, porque isso torna você uma pessoa insensível, e a insensibilidade faz com que a humanidade sofra, e quando a humanidade sofre, o nosso Deus sofre, e quando o nosso Deus sofre, todos ficamos sabendo, porque Ele não criou seus filhos para experimentarem tamanho sofrimento. 2. Jesus compreende a sua dor e o sofrimento, e somente Ele pode, a partir da sua dor, dar-lhe vida. Não adianta você cerrar os punhos, fechar os olhos e tentar lutar e conquistar as suas vitórias a partir da sua dor, porque isso só vai tornar você uma pessoa amargurada e frustrada com a vida. A partir da dor, a única pessoa que pode dar vida a você é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora, 3, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a orar e a pedir um coração sensível. No fim que nós estamos vivendo, no momento de ausência de esperança, esse é o início. Corações sensíveis para com as dores do mundo, este é o início que só Jesus pode dar para mim, para você. Deus de graça, muito obrigado por esse momento onde nós estamos refletindo, Deus, sobre as dores, sobre as angústias que afligem os nossos corações e a nossa alma. E Deus, eu gostaria de pedir que o Senhor invadisse os lares das pessoas que estão assistindo essa mensagem, os nossos corações fossem completamente afetados pelo Senhor. Nós confessamos, Deus, o nosso pecado, nós temos sido insensíveis, nós temos, Deus, nos tornado pessoas insensíveis, que não se importam umas com as outras, nós temos, Deus, conquistado, construído os nossos castelos, as nossas histórias, e nós não nos importamos com as pessoas que estão marginalizadas, sem esperança, sem estrutura, e Deus, nós nos arrependemos, como igreja nós nos arrependemos neste momento, e nós queremos, Pai, que o Senhor venha trazer esperança aos nossos corações, e essa esperança, Deus, vem em forma de sensibilidade, Pai. Alcança o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo essa mensagem em suas casas, e Deus, por favor, leva ao coração deles sensibilidade de um novo encontro com o Senhor, Deus, assim como aconteceu, Pai, na história de Noé, que, Deus, existe um novo começo para a gente, mas um começo totalmente diferente, totalmente outro, onde nós passemos a nos importar uns com os outros verdadeiramente, Pai, assim como o Senhor se importou com a gente. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém. Descansar sem tuas
surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, e teu amor me guardará. Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e de ti eu preciso. Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Estamos aqui reunidos, mas sentindo muita falta de vocês, viu? Essa cozinha não é a mesma sem vocês aqui. Pessoal, eu sempre gostei daquele versículo que fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como isso tem sido uma realidade, sentir a falta de vocês e querer estar em união com vocês. Um abraço. Saudades, viu? Saudades dos abraços, dos sorrisos, dos papos, dos cafés, dos patês, das torradinhas, né? Da boa música, da boa palavra, né? Mas a gente tem confiança, né? Que logo, logo a gente vai estar junto de novo, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? A gente veio aqui hoje para dizer que estamos com saudades de vocês, saudades da nossa comunhão, da igreja. Dizer também que a gente aqui está se cuidando e a gente espera muito que vocês também estejam se cuidando. A gente está orando para que tudo isso passe logo, para que essa pandemia acabe, que dê tudo certo, crendo que Deus fará o melhor para todos. E dizer que esperamos que em breve tudo passe para que a gente possa se encontrar de novo. Se cuidem, que é muito importante, não esqueçam de usar máscara, lavar a mão, fazer todos os cuidados certinhos. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Olá pessoal, nós estamos bem aqui em casa. Esperamos que todos vocês também estejam. Nós sabemos que esse momento de crise traz preocupações para várias pessoas. Nós também estamos preocupados, mas nós sabemos também que o nosso Deus é o Deus da história. Ele tem todas as coisas sob controle desde o início da criação do mundo. Por isso, vamos ficar tranquilos, esperando no Senhor que a gente possa se reencontrar o mais rápido possível. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau. Beijão para todos. Tchau. No Espaço de Vida, nós temos o Espaço de Oração. É uma oportunidade para você compartilhar conosco seus motivos de oração e de agradecimento. Uma equipe da nossa comunidade se compromete a orar por você. Mande mensagem para nossos pastores. Estaremos juntos com você nas dificuldades da vida. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual.
Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. Espero que você consiga aproveitar os momentos que você tem para experimentar desse início junto com a sua família e perceber que Deus devolve a sensibilidade para o seu coração nos momentos mais simples que você tem junto das pessoas que você mais ama. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e o poder do nosso Deus Pai poderoso e que a comunhão e os dons do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.